Saudação de paz a todos, eu me chamo Ed Carlos Campos e estou aqui para convidar você para vir comigo em uma jornada de estudo da Palavra de Deus. Nós vamos estar aqui ministrando uma série de sermões com vídeos curtos com o seguinte tema: Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Serão séries de sermões com mensagens cristocêntricas. Nós estamos vendo que este mundo em que nós estamos vivendo, Satanás está trabalhando por detrás dos bastidores. E a intenção de Satanás é tirar os nossos olhares do verdadeiro propósito, do real propósito, que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem comigo e vamos nos aprofundar na palavra de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4, e o verso de número 12, que diz assim: Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quero tomar por base somente a primeira parte deste verso, que é o tema que nós vamos estar abordando nessa série de mensagens cristocêntrica para a sua vida. Olhando para Jesus, fixando os nossos olhares para Jesus. Nós estamos vivendo em um tempo em que Satanás está trabalhando de forma sagaz, de forma sorrateira, de forma minuciosa, por detrás do cenário que estamos vivenciando. Satanás, ele está trabalhando por detrás do cenário político. Satanás está trabalhando, infelizmente, por detrás do cenário religioso. E isso ele não está fazendo agora. Isso ele já vem fazendo desde quando o Senhor Jesus pisou neste mundo. O diabo ele está trabalhando de forma sorrateira. E o objetivo central do diabo é tirar os nossos olhares, o seu olhar, o meu olhar, do verdadeiro propósito, da pessoa central que é Cristo Jesus. O diabo ele não quer que você olhe para Jesus, porque Jesus diz: olhai para mim todos os termos da terra e serão salvos. Então, o diabo, vendo que ele não pode te destruir de forma poderosa, ele vai promover para você distrações, para que você tire o seu olhar do verdadeiro Cristo e comece a focar o seu olhar em um outro Cristo criado por uma mente política, religiosa e humanista. Paulo revela na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11 e o verso de número 4, que diz assim: se alguém vos pregar um outro evangelho que nós não temos pregado, ou ministrar sobre vocês um espírito diferente, ou pregar um outro Jesus que nós não temos pregado, com razão sofrereis. O que eu quero trazer para vocês? Porque existe uma possibilidade na mente fértil das pessoas criar um Jesus para elas. Quando nós olhamos para Corinto ela ficava estabelecida em um berço greco-romano. Essa cidade ela fazia parte da filosofia grega. Estava ali homens de mentes brilhantes, judaizantes, com mentes filosóficas brilhantes. Então eles adentraram para dentro da igreja de Corinto, que Paulo vai chamar esses homens de ministros de Satanás. E estes homens vão criar um outro evangelho, vão criar um outro Jesus. Estes homens vão criar um Cristo filosófico segundo a sua própria mente e tirar o olhar da igreja de Corinto para o olhar do Cristo ao qual eles tinham elaborado e inserido dentro da igreja de Corinto. Nós estamos vivendo um tempo que no nosso meio tem se surgido muitos homens pregando sobre um Cristo que não é o Cristo das Escrituras, que não é o Cristo bíblico, mas é um Cristo criado por sua mente fértil, inerte e filosófica, porque o Cristo da Bíblia, ele não é político. Salmo de número 97, verso 1 diz assim: o Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. O Senhor Jesus não precisa de um partido político para mudar a história da nação.
Porque Jesus, ele não é partidário politicamente falando. O Senhor Jesus, ele não é um Cristo antropocentrista, ou seja, um Cristo focado no bem-estar antropocêntrico e pecaminoso do homem. O Senhor Jesus reina, regozijem-se, ó terra. O Senhor Jesus reina independente da minha crença ou da sua crença. Ele é rei. A Bíblia diz que ele é rei. A Bíblia diz então que Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. Ele reina. Todo poder e toda autoridade emana das mãos do Senhor Jesus. E o que é que Satanás está fazendo? Os ministros de Satanás, eles estão trabalhando de forma veemente e impetuosa para tirar os nossos olhares do real e do verdadeiro propósito que é a volta do Senhor Jesus. Nós sabemos que nós estamos vivendo em um cenário profético e que tudo aquilo que a Bíblia diz que tem que se cumprir, ela vai se cumprir de forma cabal. E Satanás, ele quer tirar o seu olhar do verdadeiro sentido, que é a volta do Senhor Jesus, que é a sua vida na eternidade com Cristo Jesus. É o momento que o Senhor Jesus nos tirará deste mundo pecaminoso e nos levará para a sua glória, para as bodas do Cordeiro, e nos levará para nos galardoar com a sua majestade. Nós precisamos voltar urgentemente a olhar para Jesus, mas não um Jesus que está estabelecendo um padrão humanista, não um Jesus triunfalista, que é um Jesus que está preocupado em fazer você triunfar na sua vida terrena e pecaminosa. Não, um Jesus que quer fazer você triunfar na eternidade, com ele na sua glória. Jesus, quando ele vai confortar os seus discípulos em João capítulo 14, o Senhor Jesus vai dizer: eu vou preparar-vos lugar e voltarei para vós. Jesus estava dizendo: existe um lugar na eternidade que eu estou preparando para vocês. Satanás não tem mais esse lugar na eternidade. Ele perdeu esse lugar na eternidade. E Jesus nos promete esse lugar na eternidade. E nós estamos trocando, invertendo os valores, porque estão pregando a nós um Jesus que está mais interessado em te dar coisas terrenas, minúsculas e pobres e medíocres. Estão invertendo os valores do reino para um reino terreno e material que estão se tornando as pessoas a cada dia mais avarentas, presunçosas, amantes de si mesmo, mais amantes dos deleites do que amigo de Deus. Quero trazer você, de novo, o seu olhar para Cristo Jesus. Vamos olhar não para um Jesus que estão nos pintando de forma filosófica, subliminar, que massageia o nosso ego. Vamos voltar a olhar para Jesus, o Jesus bíblico, o autor e o consumador da nossa fé. Não vamos nos distrair com o cenário atual. É tempo de voltarmos os nossos olhos e dizer como o salmista: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? Do Senhor que criou os céus e a terra, aquele que está entronizado, aquele que está sentado em um trono, que a base do seu trono é justiça e verdade. Vamos olhar para Jesus. Deus abençoe, espero que essa mensagem possa edificar a sua vida, e se você achou que essa mensagem é relevante e digna de ser compartilhada, compartilhe com as pessoas, para que as pessoas sejam despertadas e voltem o seu olhar de novo para o Jesus das Escrituras Sagradas. Deus abençoe, um abraço do seu irmão em Cristo, Ed Carlos Campos.